Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de matemática hoje nós vamos dar continuidade ao assunto grandezas e medidas. Isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar uma grandeza específica, que é a de massa. Mas antes, claro, a gente vai retomar um pouco as outras grandezas e, por fim, eu tenho uma surpresa para você. Nós vamos juntos fazer uma receita culinária. Antes de tudo isso, eu já convido você a assistir essa aula depois no canal do Educa Recife. Isso mesmo, depois que a transmissão acabar, você vai ter acesso a essa aula. Portanto, se tem alguma dúvida, se quer fazer algum comentário ou responder ao nosso desafio diário, vai lá, acessa o YouTube, o canal do Educa Recife e participa. Senta, se acomoda, pega o teu caderno, o teu lápis, a tua borracha, faz as anotações. Se ainda assim, quando você assistir a aula novamente não entender, procura o teu professor, tá? Então, respira e vem comigo. Lembrando que essa aula é para os 5º anos. Quando a gente fala de grandezas e medidas, a gente está falando de quê? Da medição das coisas, né? Quando a gente fala de medir, a gente fala de medir determinadas coisas, pessoas, alimentos. Dependendo do que eu quero medir, eu utilizo a minha unidade de medida, o meu instrumento. A partir da grandeza, eu defino a minha unidade de medida e o meu instrumento. Por exemplo, se eu preciso fazer a medição de uma sala como essa, a minha grandeza é comprimento. Eu não estou querendo medir o comprimento da sala, então a minha grandeza é comprimento, tá? E se eu, por exemplo, quisesse medir o peso de você que está em casa, o que é que eu utilizaria? Professora, a senhora iria usar uma balança? Isso mesmo. E a balança a gente utiliza para medir a grandeza massa. A gente quer saber o peso. E a unidade de medida, professora, serve para quê? A unidade de medida, ela serve para a gente representar numericamente o que foi medido. Se eu colocar somente o número, você não vai saber de fato o que eu medi em determinada situação. Então, hoje a gente vai retomar um pouco sobre as grandezas, tá? Antes de eu entrar necessariamente na grandeza massa e a gente fazer a nossa receita, a gente vai retomar um pouco por que essa necessidade da padronização das medidas, por que a gente precisa ter instrumentos específicos. Então, você que perdeu a aula, não se preocupa, porque hoje a gente vai retomar um pouco de tudo isso. Se não assistiu, se teve algum problema, relaxa, porque hoje a gente vai relembrar um pouco disso e você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer, tá? Então, a gente vai falar sobre as grandezas e medidas. Aqui na imagem a gente tem várias situações. Aqui a gente tem o peso de um determinado alimento. A gente tem aqui, ó, um copo com água onde a gente mede a capacidade. A gente tem uma medição aqui de temperatura e na outra imagem uma medição de comprimento. Isso mesmo, a gente vai falar um pouco sobre cada um, tá? Além disso, a gente também tem a grandeza tempo, que é o que faz a gente utilizar o relógio, utilizar o calendário. Ao longo da história, as unidades de medida se desenvolveram de acordo com as necessidades do homem, que precisavam realizar medições rudimentares para as principais tarefas do dia a dia. Na medida que aconteceu o processo de socialização, foi necessária a construção de várias coisas, né? Instrumentos para pesca, para caça, construção de moradias. Só que as pessoas não sabiam como fazer as medições. Professora, eu já vi na minha casa
uma medição de palmo. Quando eu estou jogando bola, por exemplo, que eu vou fazer a medição da minha barra, eu conto de acordo com os meus passos. Isso é medição? Claro que é, mas é uma medição não convencional. Funciona? Funciona, mas tem algumas variações. Nesse caso daqui, foi necessária a criação de um sistema internacional, ou seja, uma padronização das medidas, onde, através dos instrumentos, a gente pode determinar exatamente a medida do que eu quero, tá? Por exemplo, se eu coloco nesta balança que você está vendo da sua casa, 1 quilo de arroz, por exemplo, 1 quilo de arroz. Esse 1 quilo de arroz vai ser 1 quilo aqui e vai ser 1 quilo lá em Caruaru. Independente, na balança que eu pesar o meu arroz, ele tem que pesar 1 quilo. Isso é uma medida padronizada. A partir da minha balança, eu consigo definir o meu peso exato, que onde eu esteja, será mantida a sua pesagem, que é o caso do arroz que eu comentei, tá? O sistema de padronização existe para isso, para que a gente alinhe essa questão da medição. Por que, professora, a senhora está dizendo isso? Se eu fosse fazer uma barra para a gente jogar bola, por exemplo, e você, daí da sua casa, fosse fazer a outra, isso depende do nosso tamanho, né? Do tamanho do nosso pé, da nossa altura. Provavelmente, uma barra ficaria maior do que a outra. Dificilmente a gente conseguiria deixar as barras iguais. Por quê? Quando a gente utiliza a medida não convencional, quando a gente utiliza, por exemplo, a parte do corpo para fazer uma medição, isso pode variar. Por quê? Quando eu falo de palmo, certamente alguém de casa tem uma mão maior do que a minha. Eu posso encontrar um comprimento a partir do palmo da minha mão, mas certamente em outro lugar haverá uma pessoa com a mão maior. Então, as medidas não serão as mesmas. Imagina você comprar uma cama, por exemplo. Você está no seu quarto e precisa de uma cama. A cama mede 10 palmos. Eita, 10 palmos da minha mão, cabe exatamente aqui uma cama desse tamanho. Então, eu vou para a loja comprar uma cama com 10 palmos. Aí você vai contando que serão 10 palmos. De repente, quando a cama chega, não cabe. O que é que você acha que aconteceu? Provavelmente, o palmo da mão que foi medido foi maior do que o seu. Então, as medidas serão diferentes. E é por isso que existe o sistema internacional, que é para padronizar essas medidas. Quando você vê lá 1,88 m, será 1,88 m, independente de ser na sua casa, na casa de um amigo seu. Então, é para isso que serve. O que não significa dizer que você, em uma situação emergencial, não vai utilizar o palmo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando a gente fala de padronização, é exatamente porque a gente precisa unificar essa questão da medida. Então, ao longo da história, isso precisou ser feito, porque foi percebido que até economicamente gerava prejuízo para algumas pessoas. Então, a gente utiliza as unidades de medida para construir ferramenta. Na época, eles calculavam os tempos da viagem, eles construíam habitações, eles modelavam roupas e outras atividades. Por isso que surgiu a necessidade de medir as coisas. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Quando a gente fala de volume, a gente tem um pouco a ver com medidas de capacidade. Capacidade líquida e de gases das coisas, tá? Quando eu falo de comprimento, eu estou falando de medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, de comprar uma barra de cano se você precisar fazer alguma obra na sua casa. A medida de comprimento mais usada é o metro. A unidade de medida básica da grandeza comprimento é o metro. Professora, tudo a gente mede em metro? Não. Depende da
da altura, do comprimento. Eu posso utilizar uma unidade maior do que o metro, aí eu vou ter os múltiplos e os submúltiplos do metro. Por exemplo, se eu vou medir uma borracha, certamente ela não vai ser medida em metro, eu vou medir em centímetro. Já se eu for medir a distância daqui para Bezerros, eu já vou medir em quilômetros, porque são distâncias maiores. Então, eu também preciso de uma unidade de medida maior. Beleza? Deu para compreender essa questão do comprimento? Temos como unidade básica o metro, mas isso pode variar entre os múltiplos e os submúltiplos. Tranquilo até aí? Vamos embora. A capacidade tem a ver com os líquidos. Aí você pode perceber um garrafão. Quem nunca viu um garrafão de água? E é a partir da grandeza capacidade que a gente vai utilizar o litro como referência. Isso mesmo, quando a gente fala de capacidade, a gente vai falar de litro. Isso mesmo. Quando eu uso essa grandeza para medir uma capacidade líquida de um reservatório ou de um recipiente, eu vou utilizar o litro como medida. E assim como o metro, eu posso usar os submúltiplos ou os múltiplos do litro. Por exemplo, se eu vou medir um garrafão, ok, a gente mede em litro. Se eu vou medir aquela garrafa de leite, aquela caixinha de leite, em litro. Mas se eu vou medir aquela latinha de refrigerante que você gosta de tomar nos finais de semana, será em litro? Depois você, quando pegar uma latinha, vê se está em litro. Provavelmente não, porque medidas menores a gente utiliza os mililitros, ml. São as convencionais, litro e mililitro, tá bom? Deu para entender? Vamos seguindo. O tempo, ele é responsável por muita coisa da nossa vida e ele também precisa ser medido. E como é que a gente faz a medida de tempo? Hora, minuto, segundo. Professora, mas um dia tem 24 horas. E é por isso que a gente tem uma variação de dias, meses e anos. Porque imagina se a gente contasse os dias do ano em segundos. Certamente não caberia nos dedos, né? Seria muito complicado. Por isso que dependendo da quantidade de tempo, a gente também varia a unidade de medida. Beleza? Vamos embora, vamos embora. Temperatura é o que a gente mais anda medindo ultimamente, né? Essa questão da pandemia faz com que a gente seja praticamente obrigado a ser aferido, né? A gente é submetido a isso quando a gente vai entrar em lugares como supermercado, armazém de construção, shoppings. Quando a pessoa chega para medir a tua temperatura, é porque ela quer saber se está de acordo com o recomendado, né? Então, a temperatura, ela serve para medir a temperatura das pessoas, saber se o clima está mais quente ou está mais frio, se a comida está na temperatura ideal. A unidade básica da temperatura utilizada no Brasil são os Celsius. Em outros países existem outras unidades de medida, mas aqui no Brasil, quinto ano, nós utilizamos os graus Celsius, beleza? Então, vamos dar seguimento. Agora vamos para a nossa unidade principal, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar um pouco sobre massa. Quando a gente fala de massa, a gente está falando do peso das pessoas, das coisas, de animais, de veículos. Tudo isso a gente faz uma pesagem. E quando a gente fala de pesagem, a gente está falando da grandeza massa, certo? A medida de massa, ela é utilizada quando queremos definir a quantidade de massa de um corpo. O quilograma e o grama. O grama, quinto ano, se liga. A grama é do jardim do vizinho. Quando a gente fala de unidade de medida, eu estou me referindo a o grama, tá? Então, nunca mais chegue no mercado falando, eu quero 300 gramas, pelo amor de Deus. Você é aluno do quinto ano e não erra. O grama. O
grama. 300 gramas. Beleza? É só uma dica para que você não erre mais. O quilograma é a unidade básica das medições de massa, mas dependendo da quantidade do que eu vou pesar, eu utilizo uma medida maior ou uma medida menor. Quilograma e grama a gente já utiliza cotidianamente. Se você for no mercado comprar 1 quilograma de batata, beleza. Mas se você quiser meio quilo, no caso você vai querer 500 gramas. Então, são as unidades básicas que a gente utiliza no dia a dia. Mas existem outras duas que eu quero destacar para você. Você acha que um caminhão, uma super carreta, você vai medir em quilos? Se eu quisesse, por exemplo, medir numa balança como essa, um caminhão, será que eu conseguiria? Provavelmente não. Outra coisa que varia nessa questão das unidades de medida é o instrumento. Eu, por exemplo, para medir um tipo de alimentação, posso utilizar essa balança de mesa tranquilamente. Mas se por um acaso eu quisesse me pesar aqui, ao vivo, eu teria que ter outro tipo de balança, uma balança maior. E para fazer a medição do peso de um caminhão, eu teria que ter outra balança específica, uma balança bem maior, que nesse caso a unidade de medida também seria maior, que no caso seria a tonelada. Isso mesmo. Capacidades maiores, né? Quantidades maiores, massas em maior quantidade, a gente mede em tonelada. E se eu quisesse fazer a medição daquele comprimido que a gente toma quando está com dor de cabeça? Você acha que eu conseguiria medir numa balança como essa? Provavelmente não. Eu teria que ter uma balança de precisão. Isso mesmo, uma balança de precisão. Uma balança menor, que normalmente ela utiliza como unidade de medida miligrama. Menores massas, a unidade também muda. Nesse caso do comprimido, a gente utiliza miligrama. Combinado até aí? Eu já posso começar fazendo umas perguntinhas para vocês. Onde é que a gente vai encontrar? O que é que a gente vai encontrar? Que grandeza a gente vai encontrar nesse caso aqui? Se eu quero fazer a medida de uma pessoa, eu vou utilizar o quê, quinto ano? Tenha calma, fale com calma. Isso mesmo, eu vou utilizar comprimento. Tem mais uma. Muito rápido, viu? Porque você já assistiu, já entendeu muito bem como é que funciona essa questão das grandezas e medidas. Próxima imagem. A gente tem aqui uma criança deitada e já viu que está na hora de acordar para assistir a aula do Educa Recife. Qual é a grandeza nesse caso, quinto ano? Muito bem. É o tempo. Eu já vou imediatamente para a próxima. E quando eu quero aferir a temperatura em graus Celsius, eu vou utilizar o que grandeza? Qual é a grandeza? Claro que é temperatura, né, gente? E se eu quiser fazer a pesagem de determinado alimento no supermercado, qual é a grandeza que eu vou utilizar? Isso mesmo, a gente vai utilizar a massa. E agora, eu tenho algumas situações onde a gente vai utilizar a grandeza massa. Eu trouxe um exemplo de uma receita. Você que assistiu a aula da professora Abigail já sabe muito bem como é que funciona a estrutura de uma receita, né? Eu preciso do título, né? Dos meus ingredientes, do meu modo de preparo e do tempo que eu vou levar para fazer essa receita. E claro que tudo isso tem a ver com grandezas e medidas, porque normalmente para eu conseguir fazer uma receita, eu preciso respeitar exatamente as medidas que ali estão descritas. Professora, mas eu não tenho uma balança, nem sempre a gente tem uma balança. Por isso que a gente utiliza medidas não convencionais. Nem sempre a gente tem na nossa cozinha uma balança. E o que é que a gente faz? Deixa de fazer a receita?
Não, a gente utiliza recipientes correspondentes. Como assim? Por exemplo, na minha receita de hoje, que você já fica atento, ligado para fazer na sua casa, eu vou utilizar um dos elementos em gramas. Só que nem sempre eu vou ter essa balança, então eu vou utilizar outro instrumento. Nesse caso aqui, é como se fosse um recipiente medidor, que é o equivalente a uma xícara. Professora, se eu for usar uma xícara da minha casa, vai funcionar? Talvez sim, dependendo do tamanho dela. Essa aqui, ela tem em média 200 gramas da medida que eu vou ter aqui, que eu vou precisar. Então, é importante, numa receita, mesmo que não tenha a balança, você respeitar exatamente o que é pedido ali. Porque senão pode dar errado, né? Eita, eu fiz tal receita, mas ela não deu certo. Provavelmente você colocou ou a mais ou menos ingredientes. Agora, eu quero saber de vocês a medida de algumas massas aqui. Eu já vou passar para o próximo slide que vai facilitar para você. O que é melhor para medir essas massas? Grama, quilograma ou tonelada? Para eu medir o peso da professora. Você já sabe que é? Quilograma. Quilograma, exatamente. E se eu quiser medir a massa de um bolo? Exatamente, quilograma também. Vejam como varia de acordo com o que eu vou medir. Se eu quiser fazer a medição dessa massa, dessas fatiazinhas de queijo, eu vou utilizar quilograma? Provavelmente não, né? Só se eu quisesse uma quantidade maior. Então, eu utilizo os gramas. E o nosso telefone? O telefone que a sua mãe, seu pai ou você mesmo tem. A gente mede em gramas, quilogramas ou outra unidade? Provavelmente em gramas. Imagina um telefone com 1 quilo para a gente estar levantando toda vez que for atender. Complicado, né? As gramas. O que é melhor para medir a massa? O peso do nosso cachorrinho aqui da imagem? Quilograma. Isso mesmo, quinto ano. Estão atentos nessa questão da massa? E se eu quiser medir um elefante? Um elefante caberia aqui? Não, professora, não. E o que é que eu vou utilizar? A tonelada. Lembra daquelas unidades maiores? Toneladas. Massas com maiores pesos, tonelada. E a carreta que eu falei, não vou nem demorar, porque eu já te respondi essa. Tonelada também. E para finalizar essa questão, essa revisão sobre massa, para eu fazer a pesagem de um comprimido como esse, eu vou utilizar o quê? Muito pequeno, né? Aqui nem mexeria no ponteiro da balança. Eu vou utilizar o miligrama. Tudo bem até aí? Beleza. Agora a gente vai para a parte prática da parada. Agora chegou o momento. Eu trouxe uma receita super fácil para a gente fazer. O mais importante, o que eu vou destacar aqui, é a quantidade dos materiais que eu vou utilizar. Já peço para você ficar atento ao peso das embalagens. Talvez não dê para ver porque são pequenas, né? Talvez fique um pouco complicado. Eu tenho uma receita super fácil aqui para fazer. Você vai precisar desses ingredientes. É aquele salgadinho de queijo gostoso que a gente come nos aniversários. Muito fácil de fazer, você vai aprender. O que foi que eu fiz? Bom, eu tive a oportunidade de fazer a pesagem do meu trigo, por exemplo, que é um dos ingredientes. Ó. Eu vou utilizar o trigo, a margarina, que pode ser da marca que você conseguir comprar, o queijo ralado e eu vou utilizar um ovo. Esse ovo aqui é só pra gente pincelar, tá? Pra ficar bem bonitinho, pra ficar bem massa. E eu utilizei um copinho medidor, uma xícara medidora, tá? Professora, e se eu tiver a balança? Se você tiver a balança, você vai botar o trigo e dará 200, 2 xícaras de farinha, ela dá 200 gramas de trigo.
Dá aproximadamente 200, 250, depende da tua xícara. Então, professora, a senhora acabou de me dizer que a medida tem que ser exata. Dependendo do material que você use, você pode usar um pouco mais ou um pouco menos, mas nunca vai variar muito. Por exemplo, não serão 4 xícaras. Dependendo da xícara que você tenha, pode ser um pouquinho a mais e um pouquinho a menos, tá? Então, a gente precisa ficar atento às medidas básicas dos nossos ingredientes. E para eu fazer aqui, ver como é fácil, minha gente. Eu vou pegar a minha quantidade de trigo e vou jogar numa vasilha que você tiver na sua casa. Lembrando que essa receita, ela precisa de forno. Aí você vai pedir ajuda a um adulto para ligar e colocar para assar, tá? Não faz isso sozinho em casa. Aqui eu não vou fazer na prática, porque a gente, por medida de segurança, tem que estar tudo embaladinho. Mas eu vou te explicar de forma bem rápida. Você vai colocar a margarina, a princípio, dentro do recipiente e vai misturar com o queijo ralado. Você pode utilizar uma colher para fazer isso, tá? Depois você vai jogar o trigo. Você já pode jogar as xícaras todas e vai mexendo com a colher. Vai mexendo, mexendo. Se tiver grudando na sua mão, você pode botar mais um pouco de trigo. E quando você sentir que a massa já está soltando da vasilha, você vai utilizar as mãos e vai amassar bastante, misturar bastante. Fácil, né? Muito fácil. Mistura margarina, queijo ralado e o trigo e vai mexendo. Você vai encontrar uma massa com essa textura aqui, ó. Soltou do recipiente, beleza. Amassa mais um pouquinho e deixa descansando um pouco. E agora, professora? E agora chegou a parte mais fácil. Você vai enrolar. As bolinhas você pode fazer do tamanho que você achar conveniente. Vai colocar numa assadeira. Vai pegar a gema do ovo que eu te disse. Mexe um pouquinho para ficar mais líquida, né? Para ficar mais diluída. E vai utilizar um pincel. Depois que você fizer as bolinhas que amassar, você vai passando o pincel. Põe no forno, em média, dependendo da capacidade, da temperatura do teu forno, você vai esperar entre 20 e 40 minutos. Mas é importante que você fique sempre olhando pelo vidro. 5º ano, não faz isso sozinho, tá? Pede ajuda de um adulto. E depois, professora? E depois você vai encontrar, quando sair do forno, salgadinhos como esse. Depois disso, é só correr pro abraço e comer, tá? Muito fácil essa receita. Vê a importância das grandezas e medidas. Só nessa receita aqui, eu utilizei massa, tempo, temperatura. Vê mesmo. Numa simples receita, eu utilizei várias unidades de medida. E eu vou te desafiar. Eu quero que você, se você não gostou dessa receita, você vai pesquisar outra e fazer. Depois disso, você vai lá no canal do YouTube e vai me dizer, vai me falar um pouco sobre a sua experiência. Não faz essa experiência do salgadinho sozinho. Como a gente vai utilizar forno, é sempre importante a supervisão de um adulto, tá? Então, por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Por hora, eu vou ficar aqui comendo o meu salgadinho, tá? Tchau, tchau!